Olá, tudo bem, queridos alunos? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Carolina Molina, seja bem-vindo à aula número 72 de Língua Portuguesa, tá bom? Vamos lá, hoje a gente vai estudar mais um pouquinho de carta de reivindicação. Só que tem uma coisinha, assim que terminar a aula, não esquece de ir lá no Classroom, de clicar no link e responder as duas atividadezinhas que eu deixei para você e já garantir a sua presença. Agora, você não tem acesso ao Classroom? Também não tem problema. Você faz a atividade, leva no teu colégio e mesmo assim você garante a presença à aula de hoje, tá bom? Vamos lá para os objetivos da aula? Hoje a gente vai revisar o gênero textual carta de reivindicação, vamos compreender as particularidades desse gênero, vamos ler e compreender as semelhanças e diferenças de uma carta de repúdio. Vamos estabelecer relações entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Vamos reconhecer a progressão textual argumentativa e inferir informações a partir do texto, tá bom? Agora, para começar, eu já vou lançar um quiz para você. Qual é a finalidade de uma carta de reivindicação? A aula passada inteira a gente falou de carta de reivindicação. Qual a finalidade dela? Fala para mim ali. Letra A, trocar informações com um amigo? Letra B, pleitear um pedido ou desejo de algo? Ou letra C, repudiar uma ação indesejada? Fala para mim, eu dou um tempinho para você, você responde e a gente já volta, tá bom? Ok, você acertou se você respondeu pleitear um pedido ou desejo de algo. Lembra que a gente falou bastante disso na aula passada? Pois é. A carta de reivindicação, só para vocês lembrarem, é aquela que ela não começa com cidade e data. Ela começa com um título, depois ela tem a apresentação das pessoas que reivindicam, a apresentação dos motivos para a reivindicação, a reivindicação propriamente dita, colocada em tópicos, mesmo que ela já tenha sido dita antes, tá? Mas colocada em tópicos para que nada fique esquecido, a conclusão e assinaturas. Veja essa carta de reivindicação aqui que eu trouxe para vocês. Carta de reivindicação à Câmara dos Vereadores de Araçoiaba da Serra. Essas são as nossas reivindicações. Segurança. Primeiro,
Construção de uma base de apoio da Guarda Municipal diante do constante crescimento da violência em nossa região e acréscimo no efetivo. Segundo, revisar e instalar postes de iluminação nas vias principais, Avenida Pedro Moreira Dias. Terceiro, sinalização nas lombadas, olho de gato nas vias e laterais. Obras. Primeiro, recapeamento da estrada do cercado. Segundo, pavimentação da Avenida Pedro Moreira Dias. Terceiro, pavimentação das travessas da estrada do cercado. Quarto, melhorar o fornecimento de energia. Saúde. Primeiro, campanha ativa de combate à dengue. Segundo, melhorar o fornecimento de água. Segundo quiz para você, bem facinho. Quais são os 3 pontos de reivindicação da carta? Letra A, segurança, obra e saúde. Letra B, segurança, educação e saúde. Ou letra C, saúde, esporte e segurança. Essa é fácil, só um tempinho bem rapidinho e a gente já volta. Respondeu? Vamos lá? É o primeiro, né? Segurança, obra e saúde, tá bom? Continuando a carta, temos muito carinho por nosso bairro e gostaríamos que todos os senhores, representantes eleitos, estivessem também nos ajudando a desenvolver melhorias para a nossa comunidade com transparência e racionalização dos recursos e principalmente de forma ética e respeitosa. Desejamos a todos um bom trabalho e afirmamos que nosso bairro sempre estará aberto àqueles que fazem positivamente a diferença. Obrigado, moradores dos bairros de Campo do Meio e Jundiacanga, da cidade de Araçoiaba da Serra, São Paulo. Tem uma atividade aqui para você. A carta de reivindicação lida difere um pouco da estrutura das cartas que estudamos na aula passada e da que eu falei para vocês. Por quê? Letra A, porque ela não apresenta título. Letra B, porque ela não apresenta as pessoas que estão reivindicando. Letra C,
porque ela não apresenta os motivos para a reivindicação no primeiro parágrafo? Ou letra D, porque ela não apresenta a conclusão? Lê aí com atenção, eu vou voltar lá na carta, você presta atenção e responde para mim, tá bom? Tempinho para você. Vamos ver o que você respondeu? Você leu lá e descobriu o quê? Descobriu que aqui ele não apresenta os motivos para a reivindicação no primeiro parágrafo. Diferente daquilo que eu mostrei para vocês, a gente leu 2 cartas na aula passada, né? E aquilo que a gente disse do esqueleto, ele já começa direto com as reivindicações em tópico. Ao contrário daquilo que eu tinha mostrado para vocês, lembra? Vamos lá. Tanto a carta de solicitação que a gente estudou na aula 69 e na aula 70, quanto a carta de reivindicação que a gente estudou na aula 71, são cartas argumentativas em que o autor defende seus argumentos, tá bom? Um outro tipo de carta argumentativa que a gente vai ver hoje é a carta ou nota de repúdio. É um tipo de carta, uma publicação, em que um grupo de pessoas demonstra sua repulsa, sua reprovação, sua não aprovação a uma situação ou a alguém por uma atitude dessa pessoa. Tá bom? Vamos ver? Vamos ler uma carta, então, de repúdio. Presta atenção. O movimento dos pescadores e pescadoras artesanais do Brasil, MPP, manifesta carta de repúdio ao desastre ambiental no litoral do Nordeste brasileiro, causado pelo derramamento de óleo bruto. Não nos calaremos diante de mais uma violência promovida pelo capital. Nós, pescadores e pescadoras artesanais, não iremos descansar enquanto nossas vidas estão ameaçadas e conclamamos a toda a sociedade a se juntar a nós nesse grito em defesa da vida nas águas, escrevem. Eis a carta. O movimento dos pescadores e pescadoras artesanais do Brasil, MPP, vem a público manifestar seu repúdio frente ao maior desastre ambiental que vem ocorrendo no Brasil. Além da violação cotidiana que sofremos em nossos territórios, estamos agora atingidos de morte pelo derramamento de óleo, petróleo bruto, que ocorre em nosso litoral desde o fim do mês de agosto, provocando a morte de diversas espécies de pescado, animais
e aves marinhas, além de ecossistemas inteiros. Esses ecossistemas são vitais para a manutenção do nosso modo de vida, mas principalmente pela manutenção da vida nos oceanos e mares. Esse crime nos expõe a uma situação extrema de vulnerabilidade ambiental, social, econômica e cultural. Mais de 3.000 quilômetros de costa já foram atingidos por esse derramamento. Aproximadamente 300 comunidades tradicionais pesqueiras estão recebendo em suas portas a chegada incontrolável de óleo e, mais uma vez, nós nos tornamos uma grande zona de sacrifício invisível. Vamos lá para uma atividade? A atividade 2 diz assim: de acordo com as informações textuais, quem está repudiando? Quem está repudiando? Letra A, é o Nordeste brasileiro. Letra B, são os pescadores. Letra C, é o movimento dos pescadores e pescadoras artesanais do Brasil. Ou letra D, são os ambientalistas. Quem escreveu essa carta, essa nota de repúdio? Quem está repudiando aí? Você fala para mim e a gente já volta, tá bom?
Vamos ver o que você respondeu então? Essa também estava fácil, né? Então, quem está fazendo, quem está pedindo aí é o movimento dos pescadores e pescadoras artesanais do Brasil. Então, esse acontecimento você se lembra bem, que foi o derramamento de óleo, né, que aconteceu no Brasil desde agosto do ano passado até fevereiro, ainda estavam sofrendo com isso e tal, e eles fizeram essa nota de repúdio. Essa carta de repúdio foi publicada no site do Instituto Humanitas de Unisinos. A que ela repudia de verdade? Ela está repudiando a quê? Vamos lá? Eu vou voltar no texto, você vai ler e você vai responder para mim, tá bom? Dou um tempinho para você. Você respondeu? Vamos ver qual foi a tua resposta, leu ali com atenção. O que ela está repudiando essa carta? Bom, ela repudia o desastre ambiental acontecido no litoral do Nordeste brasileiro, né, causado pelo derramamento de óleo bruto. Você se lembra dessa situação? Foi, né, muito noticiada, inclusive, tá bom? Então, vamos tentar entender. Todo gênero textual, ele tem uma estrutura. Eu chamo de esqueleto, né? Igual a gente tem um esqueletinho? Pois é. Todo gênero textual também tem seu esqueleto, tem sua estrutura. A carta de repúdio, o que ela tem que ter? Primeiro, ela vai identificar o emissor, que é a pessoa que está escrevendo, quem está repudiando, a razão de ser do repúdio e o porquê se repudia isso, tá? Então, são esses 3 elementos que tem que ficar bem claro ali na carta de repúdio, tá bom? Veja só. Essa notícia que a gente encontrou aqui e depois a gente vai fazer uma carta de repúdio com base nela. Presta atenção para a gente conseguir fazer bem legal. Olha lá. Por que o canudo de plástico virou o inimigo número 1 do meio ambiente? Banir o consumo de canudos de plástico se estabeleceu como uma tendência praticamente irreversível em 2018. A rede de cafeterias Starbucks anunciou que vai deixar de usar canudos de plástico em lojas de todo o mundo até 2020, evitando o consumo de mais de 1 bilhão de canudos. A rede de fast food McDonald's também anunciou recentemente que deixará de usar o apetrecho em lojas do Reino Unido e da Irlanda. Governos também entraram na discussão com vetos no Rio de Janeiro, Escócia e Reino Unido. A importância do tema poluição ambiental é claro, mas fica a dúvida, por que exatamente o canudo plástico? Longe de ser o principal problema quando o assunto é poluição por plásticos, o canudo funciona como uma porta de entrada para discussões mais profundas. E por ser um item dispensável no consumo diário, pode ter um apelo mais significativo. Caso o consumo de plástico siga no mesmo ritmo de hoje, cientistas prevêem que haverá mais plástico do que peixes no oceano até 2050.
A expectativa dos ativistas é que, ao chamar a discussão para os canudos plásticos, os consumidores se conscientizem e deixem de utilizar outros materiais de uso único, como sacolas e garrafas, que são responsáveis por índices de poluição maiores. Os resíduos plásticos nos oceanos são danosos para a vida animal. Relatos como esse, olha lá uma atividade para a gente, geram em nós um certo medo do futuro, da humanidade. Por exemplo, dizer que em 2050 vai ter mais plástico que peixe, né? Você está aí com seus 17 anos, daqui 30 anos, tem mais plástico que peixe. Quer dizer, quando você tiver mais ou menos com a minha idade, não vai ter peixe, vai ter mais plástico no mar que peixe. Pensa aí, né? Então dá um certo medo do futuro. O que você vai fazer? Escreva uma carta de repúdio à população em geral, repudiando a destruição dos mares e da vida marinha através do consumo indiscriminado do plástico. Eu vou dar um tempinho para você pensa, escreve aí a tua carta e a gente volta para comparar as nossas respostas, tá bom? Tempinho para você.
Vamos ver o que você respondeu? Na verdade, eu vou colocar aqui para você a minha possível resposta. Como é uma produção textual, não tem o certo e o errado. Tem uma possível resposta que eu vou colocar para você. O que é importante você pensar? Lembra que são um grupo de pessoas que possivelmente está fazendo o repúdio. Então, coloquei aqui tua turma, tá? Os alunos do 2º ano do ensino médio manifestam seu mais veemente repúdio ao uso indiscriminado e cada vez maior do plástico. Mesmo sabendo que, em alguns anos, toda a vida marinha, bem como a vida na terra, estará prejudicada pelo uso e descarte de toneladas de lixo, segue-se usando sacolinhas plásticas, canudinhos e todo tipo de embalagem descartados sem o mínimo cuidado. Concluímos clamando à população que mude seus hábitos, que pense no futuro, que preserve nosso planeta. Tá vendo? Eles primeiro se apresentam, eles colocam o problema e eles repudiam e dizem o porquê do repúdio. Aqui fica claro aqui. Claro que você pode ter feito a tua resposta com as tuas palavras, mas tem que estar dentro desse esqueleto, não esquece disso, tá bom? Vamos lá? Olha aqui, só para você analisar, né? Eu coloquei até em cores diferentes. O emissor, ele se apresenta, os alunos do 2º ano do ensino médio. O repúdio, manifestam seu mais veemente repúdio ao uso indiscriminado cada vez maior do plástico e colocam o porquê. Mesmo sabendo, tá vendo? E depois eles ainda colocam uma conclusão pedindo para a população uma ajuda. Pedindo que todo mundo, que a população mude seus hábitos e tal. Tá vendo? A carta de repúdio ali bem delineada para você entender. Vamos ver um outro texto motivador aqui, você vai ler um fragmento de uma notícia. 4 em cada 10 brasileiros não separam o lixo, aponta a pesquisa Ibope. 4 em cada 10 brasileiros, 39%, dizem não separar o lixo orgânico do reciclável. E 76% não fazem a separação por tipo de material, mostra a pesquisa do Ibope divulgada nesta terça-feira, 5, Dia do Meio Ambiente. Quase 1/3, 28%, não sabe identificar por cores as lixeiras por coleta seletiva. Atividade 5, vamos produzir? Imagine que você fizesse parte da associação de moradores do seu bairro e vocês tivessem feito uma grande campanha de separação de lixo e todos tivessem concordado em fazê-lo. No entanto, metade dos moradores passaram a não separar seu lixo. Em nome da associação de moradores, você deverá redigir uma carta de repúdio a essas pessoas que será publicada no jornal do bairro. Então, repare. Você vai escrever em nome da associação de moradores, vai redigir uma carta de repúdio, porque eles não estão separando o lixo, e vai ser publicada onde? No jornal do bairro. Então, repare na linguagem, tudo que você vai ter que usar. Eu dou um tempo para você, você faz e a gente já volta, tá bom?
Vamos ver como é que ficou, você conseguiu fazer? Vamos lá, vamos ver a tua resposta. Vamos analisar o seu texto. Você identificou o emissor, colocou o emissor ali, quem está fazendo? Os moradores do bairro. Está clara a razão de ser do seu repúdio? Porque apesar de todo mundo ter concordado com a separação do lixo, metade dos moradores do bairro passaram a não, separar o lixo. E por que você está repudiando isso, então? Porque isso tudo foi feito em assembleia, todo mundo decidiu junto e agora o pessoal está voltando atrás. Então, repare que isso tudo tem que estar ali no teu texto. Claro que cada um vai ter a sua resposta, mas essa aqui é uma grade para você avaliar ali a sua maneira, tá bom? Já terminamos então, vamos resumir a nossa aula de hoje. O que você aprendeu? Nós lemos compreensivamente uma carta de reivindicação, relembramos como é que ela era, compreendemos as particularidades do gênero, estabelecemos diferenças entre os gêneros textuais que a gente já conhece, a carta de solicitação, a de reivindicação, e hoje nós lemos compreensivamente uma carta de repúdio, tá? Compreendemos também as particularidades desse gênero e lemos compreensivamente 2 notícias para a gente poder escrever cartas de repúdio. Produzimos 2 textos, 2 cartas de repúdio. Espero que você tenha gostado, tá bom? Então, em outro momento, a gente volta de novo para estudar mais um pouquinho. Fique bem, não esqueça de entrar lá no Classroom, responder a chamada ou entregar as atividades na tua escola. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um beijo para todos. Tchau, pessoal.